é lei. A partir de hoje, a família pode herdar a licença para explorar o serviço de táxi. O jornalista que denunciou espionagem contra o Brasil volta ao Senado e confirma: o objetivo é econômico. Já pode ir a plenário a proposta que obriga a União a liberar o dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento. A Anatel anuncia no Senado que pretende simplificar o cancelamento de linhas telefônicas. Parlamentares que fizeram a história da Constituinte recebem homenagem do Congresso. São os destaques do Jornal do Senado desta quarta-feira. Boa noite. A CPI, que investiga espionagem contra o Brasil, ouviu hoje o jornalista americano responsável pela divulgação das denúncias. Para ele, está claro, o objetivo é econômico. Os documentos chegaram a ele por um ex-funcionário da Agência de Segurança norte-americana. A expectativa por uma nova revelação era grande, mas o jornalista Glenn Greenwald apenas reafirmou as denúncias já divulgadas sobre programas de espionagem tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos contra vários países, inclusive o Brasil. De acordo com ele, ao contrário do que as autoridades desses países dizem, a espionagem não tem como objetivo prevenir ações terroristas. Tem terroristas dentro do Petrobras, ou OAS, ou o Ministério na Minas de Energia. Ou eles vão falar, precisamos proteger contra pedófilos. Tem pedófilos na Petrobras, ou dentro os escritórios do presidente Dilma. É muito claro tudo que eles estão falando para defender, para justificar este sistema não é verdade. O jornalista também afirmou que tem sido ameaçado pelo governo americano, mas que pretende continuar divulgando os documentos repassados por Edward Snowden. O relator da CPI, Ricardo Ferraço, queria mais informações sobre o conteúdo da espionagem, mas Greenwald disse que não teve acesso a esses dados. Eu não estou segurando documentos relevantes. Eu não estou escondendo informação. Toda a informação que eu tenho sobre espionagem contra o Brasil, ou agora com a França, estou trabalhando com jornais na França, ou Espanha também, estou publicando, não segurando. O senador Pedro Taques chegou a sugerir que os documentos em posse do jornalista fossem entregues à CPI. Esse material pode ficar sob a guarda do Senado. Aqui nós temos uma sala cofre para que esse material aqui possa ficar. E ele tendo acesso para que ele possa exercer sua profissão. Esse pedido é inviável. Primeiro porque são documentos muito sensíveis e tem informações de muitos países, não só o Brasil. Então a gente vai estar entregando documentos dos Estados Unidos ao governo de outro país. Isso vai ser traição. E ele nunca mais vai poder voltar ao país dele. Na próxima semana, a CPI vai ouvir representantes das companhias telefônicas. Os senadores também pretendem entrar em contato com os advogados de Edward Snowden e com o governo da Rússia, onde ele está asilado, para tentar fazer uma videoconferência com o ex-funcionário da Agência Norte-Americana de Segurança. A teleconferência diretamente com Snowden, uma vez autorizado pelo governo da Rússia, será fundamental para que nós possamos esclarecer e fazer diretamente os questionamentos que não foi possível o correspondente do The Guardian trazer até a comissão de investigação. Alterar a legislação para melhor combater o tráfico de drogas e o contrabando. Esse é o pedido de órgãos que enfrentam o problema, ouvidos nesta quarta-feira pelas comissões de Desenvolvimento Regional e de Relações Exteriores do Senado. Nos últimos 2 anos, foram 7 operações das Forças Armadas para reforçar a fiscalização nas fronteiras do Brasil com 10 países sul-americanos. A última apreendeu 25 toneladas de maconha, 657 quilos de cocaína, crack e haxixe e deteve 10 pessoas acusadas de pedofilia. Nós temos uma fronteira seca de quase 17 mil quilômetros e a fiscalização no Brasil tem que ser intensa. Nós estamos do lado dos 3 maiores produtores mundiais de cocaína, que é a Colômbia, Bolívia e Peru. Um dos maiores mal do Brasil hoje é a droga que passa pelo nosso território. Cuiabá hoje está tomado por essa praga que consome a nossa juventude. Este policial pediu atenção ao contrabando de cigarro. Se sair 4 carretas de cigarro da fronteira, se chegar ao grande centro, a única carreta,
o contrabandista está no lucro. São quase 10 bilhões de imposto ano que deixa de se arrecadar com essa entrada do cigarro clandestino no país. As operações não são contínuas, não há uma boa coordenação entre as instituições. Falta comunicação entre os órgãos. Tá? Já que temos poucos recursos, a gente tem que trabalhar de uma maneira mais coordenada. O Senado aprovou hoje um projeto que teve origem na CPI da pedofilia. A proposta agiliza os procedimentos para a prisão cautelar de estrangeiros. A criação do programa Fronteira Agrícola Norte também foi aprovada pelos senadores. Municípios do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, localizados em faixa de fronteira, poderão ter incentivos governamentais. O plenário aprovou ainda a Convenção Internacional que protege as espécies migratórias de animais. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta do orçamento impositivo. Ela obriga a União a liberar o dinheiro das emendas parlamentares. Para o ano que vem, cada deputado e senador teria o direito de indicar o destino de 11 milhões de reais do orçamento. O texto, que agora vai a plenário, vincula metade do valor à área da saúde. O relatório apresentado pelo senador Eduardo Braga recebeu 27 emendas. Parte delas foi incorporada ao texto, que mesmo assim provocou muita polêmica. Sou contrário, porque a proposta de emenda à Constituição não altera em nada a essência dos mecanismos de cooptação do Legislativo que hoje corroem o princípio de independência dos poderes. Principalmente, senhor presidente, sou contra porque o que se pretende passar aqui por orçamento impositivo, com todo respeito, é uma vergonha institucional que apequena, em vez de fortalecer, o papel do Congresso Nacional da República. Recursos públicos fazem parte da atuação do parlamentar através das emendas individuais e das emendas coletivas. O histórico que nós temos verificado ao longo dos últimos anos, seja no governo Fernando Henrique, seja no governo Lula, seja no governo da presidenta Dilma, é que a execução orçamentária, via de regra, não consegue corresponder à totalidade das emendas apresentadas. Os argumentos contrários não convenceram a maioria, que aprovou o texto. A PEC obriga a União a liberar as emendas parlamentares individuais até o limite de 1% da receita corrente líquida do ano anterior. A receita corrente líquida é a soma das receitas tributárias deduzidos os valores das transferências constitucionais. De acordo com o texto, metade do valor das emendas será destinada para ações e serviços públicos de saúde. Os recursos não poderão ser usados para pagamento de pessoal e nem em cargos sociais. Além disso, foi incluída na proposta uma vinculação progressiva da receita corrente líquida da União para o setor de saúde. A intenção é atingir um percentual de 15% em 5 anos. De acordo com o relator, senador Eduardo Braga, a PEC já garante para o ano que vem quase 7 bilhões de reais a mais no orçamento da saúde. Seriam cerca de 50 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A matéria vai ser analisada agora em plenário. Com a proposta do orçamento impositivo mais perto de virar lei, a Comissão Mista de Orçamento marcou a data para votar a LDO. Será na próxima terça-feira. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deveria ter sido aprovado no mês de julho, mas os integrantes do colegiado decidiram esperar a decisão sobre as emendas parlamentares. Nós acabamos de ver que o governo aceita aumentar os recursos para a saúde a partir do ano que vem. Vimos também que essa proposta chega a 15% sobre a receita líquida e será votada em plenário. Mas a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto de lei que fixa um percentual ainda maior, 18%. A proposta seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Essa casa é uma casa de diálogo, é uma casa que inclusive o governo tem uma iniciativa recente, num valor menor, mas eu convoco ao governo para que a gente possa debater e implantar isso, porque isso não é um recurso do governo, é um recurso do povo brasileiro. Uma palavra incluída no texto do Plano Nacional de Educação em análise no Senado
provocou polêmica entre os participantes de um seminário sobre os direitos das pessoas com deficiência. O tema oficial do encontro era a aplicação de um tratado internacional do qual o Brasil faz parte. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York foi ratificada pelo Brasil em 2008. Entre os seus objetivos está garantir os direitos das pessoas com deficiência, igualdade de oportunidades, acessibilidade e a inclusão social. No seminário, especialistas defenderam uma campanha para divulgar a convenção. Quem tem informação tem poder, e a maioria do povo brasileiro não sabe o que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Assim como também muito pouco conhece da Constituição e muito pouco briga pela efetivação dos direitos. O representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República informou que 830 municípios já aderiram ao programa Viver Sem Limites do governo federal. O plano Viver Sem Limite ele vem nesta perspectiva de garantir e de cumprir os compromissos firmados com a ratificação da Convenção no Brasil. Todos os ministérios estejam comprometidos a atender em suas políticas, pensar ações para as pessoas com deficiência. A meta 4 do Plano Nacional de Educação, que trata do ensino especial, também foi debatida. A polêmica foi sobre a educação das pessoas com deficiência, preferencialmente em escolas regulares. Alguns especialistas defendem o uso da palavra preferencialmente no texto. Outros argumentam que essa forma viola a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Depois da convenção, o preferencialmente se tornou inconstitucional. O artigo 24 sobre a educação é claro. Para efetivar esse direito, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Sistema inclusivo quer dizer todo mundo estudando junto. É isso que a gente quer. A escola pública comum hoje não está preparada. Uma escola não pode eliminar a outra. As famílias, elas têm o direito de escolher a melhor escola para o seu filho. Sou, por enquanto, o único juiz cego do Brasil e para chegar nesse posto, tive que enfrentar diversas barreiras. E quando comecei minha carreira há 30 anos, não havia convenção, não havia nenhuma lei que protegesse as pessoas com deficiência. A minha luta foi uma luta solitária. A primeira lição que eu aprendi é que todos nós somos interdependentes, né? As pessoas dependem umas das outras. Todos nós somos resultado do nosso meio e do nosso esforço pessoal. O Plano Nacional da Educação, projeto onde está o termo polêmico, tramita na Comissão de Educação do Senado. Os chefes dos 3 poderes da República e parlamentares foram homenageados no Congresso pelos 25 anos da Constituição. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, e a presidente da República, Dilma Rousseff, foram os convidados de honra do Congresso. Juntos, os líderes dos 3 poderes participaram da sessão que comemorou os 25 anos da Constituição. Na sessão solene foi entregue a medalha à Assembleia Nacional Constituinte. Parlamentares e colaboradores que participaram da elaboração da nova carta receberam a homenagem. As medalhas foram cunhadas pela Casa da Moeda em setembro de 1988, um mês antes da promulgação. A homenagem deveria ter sido feita na época, mas foi suspensa por uma decisão da Justiça. Uma ação popular alegou que o presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, mandou fazer as medalhas sem consultar a mesa diretora. Agora, depois de prescrita a ação, a Câmara dos Deputados decidiu resgatar a história. Além dos presidentes dos poderes, receberam as medalhas parlamentares que foram constituintes e ainda atuam no Congresso Nacional. Para quem ajudou a escrever a Constituição, o orgulho se mistura com a responsabilidade de continuar atualizando as leis. Ulisses Guimarães destacou esse fato, né? A Constituição cidadã da justiça, da liberdade, e que Deus nos ajude a cumpri-la, dizia ele, né? Então, o que nós temos hoje é de regulamentar a Constituição, aperfeiçoar em função dos avanços já
alcançados e, sobretudo, fazer com que ela seja rigorosamente respeitada. Ela significou, há 25 anos atrás, avanço, significou a individualidade valorizada, a cidadania democraticamente considerada num patamar superior. Hoje o que é preciso é fazer retoques ou atualizações em função das circunstâncias do Brasil no mundo. A Anatel quer criar um serviço que facilite cancelar linhas telefônicas nas centrais de atendimento, os call centers. O anúncio foi feito pelo presidente da agência num debate da Comissão de Infraestrutura sobre as telecomunicações no país. O repórter Bruno Lourenço, da Rádio Senado, acompanhou. Para assegurar o crescimento do setor e a melhoria da qualidade dos serviços, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, João Rezende, defendeu a aprovação de um marco civil na internet para regulamentar, por exemplo, o recebimento de mensagens indesejadas, o chamado spam, e a criação de normas para o compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações. João Rezende também falou de medidas que a agência está estudando. Nós vamos trabalhar nessa questão de trazer mais condições e mais poder ao usuário em relação à relação com a prestadora. Esse regulamento, onde vai estar a previsão inovadora da agência, que é o cancelamento automático de contratos, quando ligar no call center, ele poder apertar uma tecla e cancelar o serviço automaticamente. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que os call centers continuam tirando as pessoas do sério. Uma pessoa me mandou uma mensagem aqui na hora, cara disse, eu cobro aí da Anatel que eu já não aguento mais esse negócio de call center. Cara disse, eu estou há 2 meses para devolver um chip que eu não uso mais, quando eu ligo. Aí o sujeito diz assim, se dirige a uma loja, mas onde é que está essa loja, minha comadre? Que eu só tenho a senhora por telefone. Aí a mulher disse, mande por e-mail, mas não dá para mandar o chip por e-mail. Flávia Guimarães, da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, destacou que as concessionárias receberam muito do país para assumir a atividade e investem pouco. Os investimentos em telecomunicações vêm sendo reduzidos, né? Então a gente acha que num momento onde existe uma demanda por infraestrutura, deveria estar crescendo o investimento e não diminuindo. O Conselho de Transparência propôs hoje medidas para facilitar o acesso do cidadão às informações do Senado. Composto por representantes da sociedade civil e servidores do Senado, o Conselho decidiu propor à mesa diretora o fim da obrigatoriedade de informar o CPF para o cidadão pesquisar, por exemplo, os salários pagos pela casa. O conselheiro Carlos Magri argumenta que o formulário no portal do Senado é um obstáculo. Hoje, há um anteparo, há um formulário que não é necessário e que não deve ser utilizado pelo Senado. Qualquer cidadão pode, de livre e espontânea vontade, solicitar informação sem necessidade de se identificar. O conselheiro Cláudio Abramo defende a publicação de todos os compromissos das agendas dos senadores. O senador faz qualquer coisa, ele faz em nome do eleitor. Então o senador não pode omitir nenhum tipo de informação do que ele faz do seu eleitor. O Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal foi o lugar escolhido para a sanção da lei que permite deixar como herança a licença de táxi ou van. O tema foi incluído numa medida provisória aprovada pelo Congresso. Eu acompanhei a cerimônia, que também teve a presença do presidente Renan Calheiros e de outros senadores. O marido de Marina era taxista. Há 3 anos, quando ela ficou viúva, teria que devolver a licença do táxi ao governo e continuar pagando a prestação do carro que o marido usava para trabalhar. Preferiu entrar na justiça para tentar ficar com a permissão, um processo que dura até hoje. Foi muito difícil. E assim, né, além da gente perder o chefe da família, né, que é o meu esposo, a gente ainda ficou assim, né, com as dívidas, tudo. Essa situação da Marina e de quase 7 mil familiares de taxistas em todo o país que lutam para manter a licença não vai mais se repetir. Uma lei sancionada nesta quarta-feira permite que, em caso de morte do titular, a licença do táxi seja transferida aos herdeiros, enquanto estiver válida a concessão. Marina participou da cerimônia de sanção da lei no Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal. Quando o taxista falecer
e isso ocorre tanto por razões naturais como pelos riscos que implica, né, a profissão de taxista, os herdeiros, a família, a mulher e os filhos, ou o marido e os filhos, podem sucedê-lo na utilização do táxi, garantindo a renda para a sua família. São 6.800 viúvas nesse país, veja que número impressionante, que estão com carro e não têm mais condições de rodar com carro táxi, porque realmente se tornou no nosso país, infelizmente, uma profissão perigosa ser taxista. A transferência aos herdeiros era uma demanda dos taxistas. Preocupação para a gente, para o futuro da nossa família. Com a nova lei, o filho de Marina, que também é motorista de táxi, espera recuperar a licença permanente do pai. Pretendo dar continuidade até que, né, as coisas, né, em relação à minha mãe estejam todas de fato resolvidas. A medida provisória que foi transformada em lei tratava de outros 18 temas, entre eles a criação de casas de defesa da mulher em todos os estados e a concessão de benefícios ao setor sucroalcooleiro. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.